Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Esdras, filho de Seraías, e da linhagem até Arão. Fique no vídeo até o fim para entender a história do escriba que liderou um grupo de exilados judeus do exílio babilônico de volta a Jerusalém. O eco das correntes havia silenciado, e as águas do Eufrates não eram mais a fronteira de um exílio amargo. 70 anos de silêncio e saudade haviam se passado na Babilônia. O decreto de Ciro havia aberto as portas, mas o retorno não era apenas uma questão de geografia, era uma questão de identidade. Jerusalém estava em ruínas, seus muros derrubados, e mais grave ainda, o coração do povo estava fragmentado. Foi neste cenário de escombros e recomeço que surgiu uma figura de erudição e zelo, Esdras. Descendente direto de Arão, o sumo sacerdote, ele não era apenas um homem de linhagem, era um homem de propósito. As Escrituras o descrevem com uma precisão que atravessa milênios. Ele era um escriba versado na lei, alguém que havia disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar. Esdras não confiava na força dos exércitos ou no brilho do ouro persa. Ele compreendeu que a verdadeira restauração de uma nação não começa com pedras e argamassa, mas com a restauração da verdade. Sua ambição não era o poder secular, mas a santidade do povo. Ele foi o arquiteto espiritual que entendeu que uma cidade sem a lei de Deus é apenas um aglomerado de casas sem alma. O texto sagrado nos revela que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Com a permissão do rei Artaxerxes, ele liderou uma segunda leva de exilados carregando tesouros para o templo, mas acima de tudo, carregando o peso da responsabilidade de reeducar uma geração que havia esquecido sua própria história. Ele não se contentou em apenas chegar, ele desejava purificar. E em sua jornada, a segurança não foi buscada em escoltas armadas, mas em um jejum proclamado à beira do rio Ahava, um grito de dependência que dizia: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem. Ao chegar em Jerusalém, Esdras encontrou um cenário que o fez rasgar suas vestes e arrancar os cabelos. O povo escolhido havia se misturado com as abominações das nações vizinhas. O altar estava erguido, mas o coração do povo estava dividido. A reforma de Esdras foi mais que um ato administrativo. Foi um momento de profunda agonia espiritual. Diante do templo, ele se prostrou e chorou, confessando os pecados de uma nação que parecia não aprender com os erros do passado. Sua liderança levou um povo endurecido a tremer diante da palavra. Ele não foi apenas o escriba que copiava pergaminhos, ele foi o catalisador de um arrependimento nacional. Sob sua influência, a Assembleia tomou uma decisão drástica e dolorosa: separar-se do que era impuro para que a presença de Deus pudesse, enfim, repousar sobre eles sem o peso do juízo. Anos mais tarde, diante da Porta das Águas, Esdras subiu em um púlpito de madeira, e o momento foi solene, mas absoluto, a leitura pública da lei. Enquanto ele abria o livro, todo o povo se colocava de pé. O projeto de Esdras, baseado na obediência e no ensino, consolidou a fé judaica para os séculos seguintes. Ele não construiu uma torre para alcançar os céus, ele trouxe os céus para a terra através da explicação das Escrituras. Seu sonho de um povo santo e instruído não desmoronou. Ele se tornou o alicerce sobre o qual o judaísmo sobreviveria às perseguições futuras. O legado de Esdras é, portanto, um farol de esperança.
Ele foi o segundo Moisés, o homem que organizou o cânon e reacendeu a chama da liturgia. Mas ele também serve como um lembrete vivo que o conhecimento sem a prática é vazio e que a verdadeira liderança é aquela que aponta para o Criador e não para si mesma. A história de Esdras não está na Bíblia apenas como um registro de genealogias e reformas, mas como um princípio de renovação. Ele representa a manifestação do espírito de retorno após o julgamento, a busca pela essência e a submissão à vontade divina. Enquanto muitos buscavam apenas a reconstrução física de suas vidas e propriedades, Esdras forçou a congregação a olhar para dentro. Ele plantou a semente da preservação das Escrituras, erguendo um púlpito onde outros tentaram erguer tronos. A expressão "disposto o coração" revela que a reforma externa é impossível sem a transformação interna. A leitura da lei na porta das águas não foi um ato de ritos vazios, foi a misericórdia de Deus agindo como um guia. Ao entenderem a palavra, o povo chorou, mas Esdras os consolou dizendo: "A alegria do Senhor é a vossa força." Ele ensinou que o conhecimento de Deus produz uma alegria que as circunstâncias não podem apagar. O sucesso da reforma de Esdras nos ensina que toda vez que o homem volta seus olhos para a revelação divina e se dispõe a obedecer, o resultado final será a restauração e a clareza. O caos do exílio deu lugar à ordem do reino. A história de Esdras prepara o caminho para um fio de ouro ainda mais brilhante. Séculos depois do zelo do escriba em ensinar a lei, viria aquele que era a própria lei encarnada. Ao contrário de Esdras, que explicava a palavra, Jesus Cristo era a palavra. Esdras preparou o povo para receber o Messias, preservando a linhagem e a pureza necessárias para que no tempo certo a redenção se manifestasse plenamente. Esdras buscou a santidade por meio da lei. Jesus Cristo trouxe a santidade por meio da graça. O escriba fiel se tornou o símbolo da restauração que prepara o caminho. Jesus, o mestre soberano, tornou-se o cumprimento de tudo o que Esdras ensinou. Onde Esdras chorou pelos pecados do povo, Cristo entregou sua vida para removê-los. Assim, a figura de Esdras permanece nas páginas da história sagrada como um exemplo indelével de consagração. Ele foi o homem que entendeu que a verdadeira força de uma nação não reside em suas muralhas, mas em sua fidelidade a Deus. Seu legado não são apenas os livros que levam seu nome ou as reformas que liderou. Seu verdadeiro legado é a convicção de que a palavra de Deus é viva e capaz de reconstruir o que o pecado destruiu. Ele nos ensina que o maior tesouro de um povo não está em sua autonomia, mas em sua obediência ao Altíssimo. Que a história de Esdras nos recorde que todo talento e todo estudo devem ser usados para iluminar o caminho do próximo em direção ao Criador, pois no fim, mesmo a maior das reconstruções humanas será em vão se não for edificada sobre a rocha eterna da verdade divina. Se a história de Esdras te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe sua vida.